Vamos falar de imagética motora, vamos falar da aplicação da imagética motora na fisioterapia. Meu nome é Guilherme Paiva e hoje eu trago um artigo discutido sobre a aplicação da imagética motora graduada na fratura distal do rádio. Vamos lá? Bem, o artigo de hoje é um artigo de 2017, publicado na Journal of Hand Therapy, do autor Dillek, que analisou a efetividade da imagética motora graduada para melhora da função da mão em pacientes pós-fratura distal do rádio. É um estudo controlado, randomizado, que visou então analisar o efeito dessa abordagem que a gente vem vendo cada vez mais sendo aplicada na fisioterapia musculoesquelética. Vamos destrinchar um pouquinho esse artigo para ver se ele é um bom artigo, se ele ajuda a gente a aplicar a imagética motora graduada no nosso dia a dia e quais são os insights ou as discussões que a gente tem em cima dele. Vamos lá. Só introduzindo, nós sabemos que os pacientes que têm fratura distal do rádio geralmente têm como queixa comum fraqueza, dor e rigidez, principalmente no punho. O que se sabe é que mesmo que esses pacientes melhorem a amplitude de movimento e a função geral do punho ou do braço, da mão, a dor é um fator de risco que acaba inibindo a recuperação justamente por ser um fator muito limitante. Nos entendimentos atuais da dor, nós não podemos deixar de levar em consideração outras dimensões não só sensitivas ou biológicas. Ou seja, nós devemos prestar atenção nas dimensões cognitiva e emocional da dor, levando em consideração então os fatores psicológicos, cognitivo, comportamentais, emocionais e não só biológico ou lesão tecidual. A imagética motora graduada, ela é uma abordagem, uma ferramenta a ser utilizada na fisioterapia, no processo de reabilitação dos pacientes. E ela visa fazer a organização ou organizar a ativação cortical, a organização do cérebro, gradualmente e reduzir o que a gente chama de desinibição cortical, ou seja, as células que não representam determinada região corporal e que deveriam estar inativas ou com menos atividade, demonstram muita ativação e uma certa desorganização que a gente pode chamar de borramento neural. E o que a imagética quer fazer ou tem como objetivo é corrigir isso. Isso é para evitar então a transição, por exemplo, de um estado de dor aguda para dor crônica, ou seja, não tem por que aquela dor persistir depois que há a correção ou a cicatrização de uma lesão, por exemplo. Esses estágios, já que a imagética motora graduada é feita gradualmente através do julgamento direito e esquerdo, da imagética explícita, que é a simulação mental, e a terapia do espelho, eles são projetados para otimizar o processo sensório-motor e gradualmente envolver as redes motoras corticais sem acionar a resposta protetora de dor. Ou seja, ela é justamente feita para que nós consigamos reabilitar não só o tecido corporal, mas também as ativações do sistema nervoso central, de forma em que a dor não seja estimulada nesse processo, ou seja estimulada o mínimo possível. Esse estudo ele levantou 36 indivíduos, não é uma amostra tão grande, em que tinham 12 homens e 24 mulheres. A duração do tratamento foi de 8 semanas, e o que chama a atenção é que tanto os pacientes que tiveram tratamento cirúrgico quanto o tratamento conservador foram incluídos nesse estudo. Mas vamos lá. Esses indivíduos foram analisados, ou tiveram analisada a dor antes e depois do tratamento e também em repouso ou em atividade, através da escala visual analógica. A amplitude de movimento foi analisada não só do punho, mas também do antebraço, através do goniômetro, e a força de preensão foi analisada com o JAMAR, dinamômetro hidráulico, e os questionários DASH e Michigan Hand avaliaram a função do membro superior, principalmente da mão, e foram aplicados antes e depois do tratamento. Os indivíduos incluídos foram aqueles com fratura unilateral, então só de um lado, que tiveram redução fechada ou redução aberta e placa volar, que é o que a gente chama de RAF, ou seja, fizeram redução fechada e colocaram gesso, ou então fizeram uma cirurgia com colocação de placa para estabilização da fratura.
Os indivíduos que tiveram fratura por malignidade, lesão do tecido mole associada, lesões estáveis ou intraarticulares e doenças neurológicas ou reumáticas foram excluídos do estudo. O tratamento incluía 1 hora de sessão, 2 vezes por semana durante 8 semanas, tanto para aqueles do grupo do tratamento conservador quanto para o tratamento no grupo com aplicação da GMI, tá? Da redução fechada, redução aberta e fixação interna, que é a cirúrgica. Muito bem. Foi feito um agendamento evitando que os pacientes se encontrassem justamente para não haver troca de informações. Foi feita a randomização dos indivíduos, dos pacientes para qual grupo eles cairiam, e outro autor foi o que fez o tratamento e outro que avaliou, justamente para cegá-los com relação a alguns fatores de tratamento e avaliação. Foi pedido para os pacientes não tomarem medicação, também para evitar algum tipo de efeito adicional no tratamento. Com relação àquilo que eu mencionei do que foi avaliado, as ferramentas utilizadas então sendo a escala visual analógica para avaliar a dor foi a de 10 centímetros ou de 100 milímetros, em que um lado tem o mínimo de dor e do outro lado o máximo, e o paciente faz uma marcação vertical. Isso é interessante porque ele não vê, ele não tem a memória de qual valor que ele tinha de dor. Então isso inibe um pouco que ele grave a memória e mostre a dor efetivamente que ele está no momento. O goniômetro foi utilizado para avaliar a amplitude de movimento do punho em a flexão, extensão, desvio radial e ulnar e a pronossupinação do antebraço. O JAMAR ele foi utilizado, que é um dinamômetro portátil, para avaliar a apreensão palmar, feita com 3 mensurações, do lado não afetado e depois do lado afetado, mas, diferente das outras ferramentas, foi utilizado somente no fim do tratamento. E não teve então como comparação, até por conta que não tinha como avaliar os pacientes no início. O questionário DASH e o MHQ, que é o Michigan, avaliaram a função do membro superior, especificamente da mão, onde eles analisavam entre a pontuação de 0 e 100, justamente mais ou menos função. E também foram aplicados antes e depois do tratamento. Só para especificar, tiveram 17 indivíduos no grupo de imagética, sendo que desses 17, 12 fizeram tratamento conservador, redução fechada com gesso, que ficaram imobilizados em média 20 dias. Já no grupo controle, que eram a quantidade de 19, 11 fizeram tratamento conservador e ficaram em imobilização média de 21 dias. Ou seja, o restante desses indivíduos tiveram cirurgia e ficaram, portanto, com a placa e tiveram um período, digamos, de imobilização bem menor. Tanto os indivíduos do grupo controle quanto da físio com imagética passaram pelo, vamos dizer, tratamento que nós consideramos tradicional, que está descrito aqui nessa tabela, acho que está bom para a gente enxergar, mas que basicamente é um programa que foi planejado para ser feito gradualmente entre a primeira, segunda, terceira, feita aí por semanas, gradativamente estimular a amplitude de movimento, estimular a musculatura, a força desses pacientes até o restabelecimento completo da sua função e redução dolorosa. Nós vemos nesse apêndice, nessa descrição da fisioterapia tradicional, até que é uma abordagem bem interessante. Temos ali educação do paciente, atividades de amplitude de movimento, posterior exercícios que trabalham também posturas, exercícios ativos e ganho de amplitude de movimento também, e depois ali já com 4 a 6 semanas, ou seja, um mês e meio, trabalhando descarga de peso, fortalecimento, até a 8ª semana, onde que a gente tem uma evolução bem maior dos exercícios. Foi relatado que o plaqueamento volar, ou seja, a colocação dessa placa, permitiu a amplitude de movimento precoce, como eu mencionei para vocês, com até 7 dias, por exemplo, no pós-operatório. Enquanto que a mobilização após o tratamento fechado, que é com o gesso, começou somente depois que tirou o gesso, isso geralmente foi
após 6 semanas, um mês e meio, né? Todos os pacientes tiveram exercícios domiciliares prescritos e esses exercícios tinham que ser feitos 4 vezes ao dia, certo? Bem, vamos falar um pouco mais especificamente do protocolo de imagética. Ele durou as 8 semanas, sendo 3 fases divididas em julgamento direito-esquerdo, tendo duração de 3 semanas, imagética explícita ou imagética motora, que é a simulação mental, duração de 3 semanas, e a terapia do espelho, duração de 2 semanas. Na primeira fase, eles pegaram um banco de imagens de 80 imagens, colocaram no sistema online e pediram para os pacientes fazerem tanto em casa quanto lá no serviço de fisioterapia. O que acontece é que não ficou bem especificado quanto que eles fizeram, né? Tem lá 3 vezes por hora de vigília para eles fazerem o treinamento e também não ficou especificado quantas, ou melhor, quais imagens, se era especificamente do programa, que é o que a gente chama de Recognize, que tem as imagens já lá no banco de imagens, ou se são as próprias imagens das mãos dos pacientes, em que o aparelho ou o dispositivo programa também permite isso. Na segunda fase, no desses banco de 80 imagens, eles selecionaram 28 imagens, né, de forma randomizada, e pediram para os pacientes simular mentalmente ou imaginar o movimento ou a postura daquela mão da foto. Fazer isso 3 vezes 3 vezes a cada hora de vigília, né, duração de 15 minutos. Então não ficou bem especificado também se esse indivíduo deveria fazer isso com as imagens justamente da mão dele ou do programa, né? E se ele devia fazer algum tipo de progressão dentro desse tempo, somente a imaginação dessas posturas. Na terapia do espelho foi feito em casa aí também na fisioterapia, com 20 imagens do lado não afetado no banco de figuras, tendo que ser reproduzido com ambas as mãos quando colocado no espelho, a mão ocultada e a mão espelhada. O movimento suave livre de dor era solicitado também posteriormente com esses indivíduos e realizar 10 vezes a cada hora de vigília ou 10 movimentos a cada hora de vigília. Então vejam que não foi seguido necessariamente uma progressão baseada em acurácia e em tempo de resposta para alguns testes ou para algumas atividades, e sim o tempo, semanas. Além disso, não ficou bem descrito para a gente como que foi realizado esse programa, né? E, além do mais, foi feito todo esse protocolo de tratamento para fisio tradicional associado com esse imagético, quanto que poderia sobrecarregar o paciente. Vamos lá. Eles trazem que 90 a 100% de participação agendada e exercícios domiciliares foram feitos, então teve pouca perda, né, desses pacientes e teve então uma boa adesão. Como resultados, eles trazem que o grupo que passou pelo processo de imagética motora, ou teve essa adição da imagética motora graduada, teve um resultado muito melhor que o da fisio tradicional. Esse resultado, quando comparado com relação à dor, amplitude de movimento e etc., nós vimos um aumento do quase dobro dos resultados, tanto para a redução da dor quanto para a melhora da função. Tem a tabela aqui com vários detalhes, né, trazendo essas comparações entre o pós-tratamento do grupo imagética motora graduada e do grupo controle, tá? E as diferenças que são significativas, certo? O que chama atenção, que eles trazem para a gente também na discussão, é a reorganização somatosensorial. Ela acontece de forma gradativa e ela é necessária também para esses pacientes que têm, por exemplo, uma fratura, né, e acontece então o processo de reabilitação, e não só aqueles que passam por uma lesão direta no sistema nervoso central. Essa forma de atuação com a imagética motora graduada, ela faz uma ativação de áreas suplementares cerebrais e não diretamente áreas primárias, que realizam, por exemplo, o movimento. Dessa forma, estimulando gradativamente o cérebro sem ainda disparar dor. As perdas que acontecem, por exemplo, pelo não uso, pelo desuso, né, no período de imobilização, podem ser
corrigidas e melhoradas em menor tempo e com maior efetividade quando nós usamos a imagética, já que nós não podemos realizar algumas estimulações no tecido, mas podemos estimular o sistema que promove o movimento e que coordena e controla o movimento, que é o sistema nervoso central. Além disso, nós podemos corrigir, né, essa relação do feedback sensorial com o output motor através dessas atividades, por exemplo, da terapia do espelho. Vamos, antes de falar das limitações, falar da conclusão do estudo. Ele traz então que os efeitos benéficos da imagética motora graduada estão presentes no controle da dor, na melhora da força da apreensão palmar e aumento do status funcional da extremidade superior em pacientes com fratura distal do rádio. Então, que a imagética motora pode ser adicionada no tratamento desses pacientes. Mas vamos lá. Algumas limitações, né? O protocolo não ficou bem definido para a gente da imagética motora graduada, como ela foi aplicada nesses pacientes. Além do mais, se ela foi adicionada àquele tratamento da física convencional, o quanto que o paciente pode ter ficado sobrecarregado, né? E não teve uma mensuração ali específica entre as fases, e sim foi baseado somente no tempo. O quanto que o paciente já poderia avançar de uma fase e não ter a necessidade, ou então deveria ficar mais uma fase e não foi medido. A população ficou um pouco confuso porque ele usou tanto o tratamento conservador quanto o tratamento cirúrgico na mesma comparação e, além de ele fazer isso, cada paciente teve um tempo ali de início do movimento e início das atividades e isso acaba sendo um viés que dificulta a gente analisar os resultados. A habilidade de simulação mental também é uma limitação, não só do estudo, mas de forma geral. A gente não sabe ainda objetivamente como medir se o paciente está mesmo simulando, imaginando mentalmente aquilo que a gente pede. E então é uma limitação da gente saber, né, se o paciente está fazendo aquilo que a gente solicita, fazendo na intensidade, na potência que poderia, até porque existem pessoas que têm dificuldade ou têm essa incapacidade, por exemplo, na afantasia, certo? Então nós devemos levar em consideração tudo isso que foi mencionado para colocar essa ferramenta dentro do tratamento dos pacientes pós-fratura distal do rádio. Tá? Esse é o primeiro artigo que discute isso, então ainda há necessidade de mais estudos, mas é um bom insight, um bom início aí dessa introdução da imagética motora graduada que já vem sendo feita há algum tempo na reabilitação musculoesquelética e que demonstra bons resultados, né, na associação desse tratamento e não só em pacientes, por exemplo, neurológicos. Nós devemos ainda aprimorar esses protocolos de atuação, de mensuração, né, e redução de viés para ter melhor resultado, certo? Muito bem, espero que vocês tenham gostado e aos poucos eu vou trazendo mais artigos para a gente discutir e entender melhor sobre a aplicação dessa ferramenta na fisioterapia. Grande abraço!